Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o aspecto financeiro de um negócio. Vamos ver um pouco sobre custo, despesa, como é que a gente organiza a nossa vida financeira. Esse vídeo está dividido em duas aulas. Vamos lá para a nossa matéria. A parte de custeio é onde eu vejo toda a parte de custo da empresa, mas envolve a parte de pagamento, a parte de gestão financeira, como é que eu calculo os preços dos meus produtos, as minhas margens de lucro, né? Então é uma noção de custeio aí bem ampla. Como parte do custeio, a gente tem o cálculo do DRE, que é o informativo financeiro principal que as empresas têm. E isso é geralmente feito em planilha Excel. Você vai colocando essa planilha Excel semanalmente. Se você tem o hábito de toda semana consolidar o que entrou e o que saiu na sua empresa, você consegue ter um custeio de uma maneira mais simples. A gente tem aí na transparência que não é do jeito que o professor quer ou do jeito que você quer, né? Nós temos uma regra para isso. Tá, principalmente o DRE, ele é normatizado em termos contábeis, então não adianta a gente pensar em entrada e saída, né? Às vezes quando a gente pensa num negócio, eu penso assim, tudo que eu gastei e tudo que eu recebi, mas isso não dá certo porque acaba tendo mais complexidade do que isso aí. Eu tenho que dividir os meus custos em receita, despesa, o que é custo realmente, e entender como é que essas palavras se diferenciam. Então a receita é aquilo que eu posso dizer que são as entradas. Então tudo que eu obtenho com venda de mercadoria ou com a prestação de um serviço são as minhas receitas. É o dinheiro que entra na empresa, a maioria dele pela atividade final da empresa. E custo é aquilo que tem relação direta com o bem ou serviço que eu estou prestando. Então, se eu tenho, por exemplo, a produção de uma caixinha de madeira, a madeira, o parafuso, a tinta, tudo que eu usar diretamente para fazer a tal caixinha de madeira é custo. Se eu estou prestando o serviço, o que eu tiver de gasto para fazer a prestação direta desse serviço é custo. Então, se a empresa vende, por exemplo, uma mercadoria e ela tem custos que são diretamente relacionados a essa mercadoria, vai classificar isso como custo. Se eu tenho um custo que faz parte do que a empresa gasta, mas é uma coisa mais geral, aí eu vou colocar isso como despesa. Então é o gasto que a gente chama de utilidades. É a minha conta de luz, é o que eu gasto com funcionário administrativo, é a minha conta de telefone, se eu tenho algum empréstimo é os juros, né, que o banco cobra. Então tudo isso aí são despesas. Então a gente diferencia de uma maneira bem prática. O custo é relacionado diretamente ao meu produto. E a despesa, ela é relacionada com a empresa em geral, mas não é diretamente ligada ao produto ou serviço que eu estou pensando. E aí, se eu quero falar de um modo geral, o que eu estou gastando, eu não uso a palavra custo, eu digo que são os gastos. Então, os gastos que a empresa tem engloba tanto custo quanto despesa. Os custos, então, têm a capacidade de ser atribuído ao produto final. Eu posso usar essa questão de custo para verificar qual é o preço que eu estou cobrando, se esse preço faz sentido para o meu negócio existir. Eu não posso aumentar o preço do produto como eu quiser, porque aí tem o preço de mercado e se eu colocar o preço muito alto, eu não vendo. Então, eu tenho que usar o custo para verificar se a minha empresa é eficiente. E se o meu custo não está dando certo, o meu produto está muito caro, eu foco em reduzir custo. Quando eu falo em reduzir despesa, são reduzir gastos de uma maneira geral. Por exemplo, economizar na conta de luz. Por exemplo, tentar ter computadores mais eficientes que gastam menos, esse tipo de coisa. A pergunta que a gente faz é a seguinte: se eu, por um acaso, sumir com esse gasto, vai impactar o meu produto ou é uma coisa mais geral que vai impactar a empresa? Se a resposta for vai impactar o meu produto,
então não é um custo. Se for impactar a empresa de uma maneira geral, é uma despesa. Então, um exemplo aí que a gente tem, tá aí na transparência de vocês, eu vou fazer marketing, eu vou gastar com propaganda, eu vou fazer um anúncio, e isso é custo ou é despesa? Aí o pessoal fala, poxa, mas eu vou fazer a campanha de um produto específico, então deve ser um custo? Não, não é. Porque olha que interessante, se eu não fizer a propaganda, aquele produto continua sendo fabricado, continuo tendo aquele produto na minha linha de produção, só não vou vender o que eu gostaria porque eu não fiz marketing. E a mesma coisa com o meu serviço. Eu vou fazer um serviço de TI, vou, por exemplo, sei lá, trabalhar na configuração de uma rede, e se eu não fizer marketing, pode ser que eu não tenha cliente, mas a estrutura para eu prestar aquele serviço existe. Por isso, a publicidade e propaganda é uma coisa mais geral, então é classificado como despesa. E aí eu tenho alguns gastos da empresa que dão confusão, e aí a resposta é, tem gastos que eu posso colocar uma parte em custo e uma parte em despesa. Por exemplo, o salário, né? Uma grande pergunta aí que as pessoas falam, né? O salário, ele é custo ou é despesa? Ele é os dois. Se for o salário de uma pessoa que está trabalhando na produção, ou se for o salário de um técnico que atende o cliente, esse salário é custo, porque ele está relacionado diretamente com o seu produto. Se eu tenho um salário que não vai impactar diretamente no meu produto, por exemplo, um funcionário do RH. Se eu não tiver um funcionário de RH, eu continuo tendo produção e o técnico continua atendendo o meu cliente. Só que eu vou ter problemas na empresa porque sem RH eu tenho um problema no departamento pessoal. Então o RH é um salário que entra em despesa. E o dono? Não é? Aí eu tenho uma pequena diferenciação dependendo do porte. Então eu analiso a natureza da despesa, não tem uma regra fechada. Se eu tenho, por exemplo, um e-commerce, e quem é que faz o atendimento, quem é que faz o empacotamento e manda o produto, é o próprio dono. O prolabore do dono é um custo, porque se o dono não trabalhar, o produto não vai sair. Então você não tem como fazer a entrega. Então esse salário do dono, ele é um custo. Agora, é uma empresa maior, a empresa cresceu, e eu tenho outros funcionários que fazem as minhas vendas online, e o dono ele vai cuidar de fornecedor, ele vai cuidar da administração de uma maneira mais ampla, e nesse caso o mesmo salário, né, o prolabore do dono, ele entra como despesa. Então, alguns gastos que a empresa tem podem ser divididos. Uma parte desse gasto entra em custo, uma parte desse gasto entra em despesa. E eu ainda posso detalhar a minha despesa. Vamos imaginar que eu tenho despesas que eu consigo prever mais ou menos o seu valor. Por exemplo, a conta de luz. A conta de luz vai ter uma média e todo mês é certeza que eu vou ter que pagar a conta de luz. E ela vai ter um valor aproximado aí que eu consigo imaginar. Com essa despesa eu chamo de despesa fixa. O aluguel, outra despesa fixa. Então as despesas fixas são despesas que vão acontecer mesmo que eu fechar minha empresa. Imagina, eu fecho as portas, né? Estamos aí na época de pandemia, e eu fechei o meu restaurante. Tudo bem, você fechou o restaurante, só que o aluguel no fim do mês está lá para você pagar. Então é uma despesa fixa. E ela vai existir mesmo que você não venda nada. E as despesas variáveis, elas vão ter uma relação mais direta com o seu produto. Vou dar um exemplo. Imagine o mesmo restaurante aí que fechou durante a pandemia. E aí você tem o gás. O gás é uma despesa, é uma coisa geral para todos os pratos, para tudo que o restaurante faz. Agora, se o restaurante não está funcionando, o gás não vai ser gasto. Você não vai usar gás, então você não tem que repor o botijão de gás. Então é uma despesa que se relaciona com a quantidade de refeição que você vende. Então esse exemplo é uma despesa e é uma despesa variável, comissão do vendedor. Outro exemplo de despesa variável. E se ele vende mais ou se ele vende menos, a comissão dele muda.
Então também é uma despesa variável. Os custos, eles também podem ser detalhados. E esses custos podem ser diretos ou indiretos. O custo direto é aquele que, digamos assim, é muito óbvio. Para você fazer a comida lá no seu restaurante, você tem que ter arroz e feijão. Você compra arroz e feijão, cozinha e vende no prato. Então é um custo direto. Ele geralmente é a matéria-prima do seu produto. E se for prestação de um serviço, o técnico vai atender o cliente, o técnico vai pegar o carro, vai gastar gasolina. Né? Ele tem que pôr gasolina no carro para atender o cliente na prestação de um serviço. Ele tem que ter a ferramenta dele para prestar o serviço. Ou ele tem que ter um notebook. E isso é um custo diretamente relacionado à venda do meu produto. Mas alguns custos são indiretos. Para o técnico atender o chamado, ele não usa o carro. Ele usa o carro, ele põe gasolina, que é um custo direto. Então o carro é diretamente relacionado à prestação do serviço. Mas nós sabemos aí que o carro tem que fazer manutenção. E a manutenção do carro é diretamente relacionada aos atendimentos que você tem. Se o carro ficar parado, a quilometragem dele não mudar, não vai ter esse custo de manutenção. Então ele é um custo indireto. E por que ele não é uma despesa, hein, turma? Gente, o carro, ele não é um item geral da empresa. O carro é usado, nesse exemplo, para o técnico fazer o chamado. Então, nós temos o carro com custo direto, que é o custo de gasolina, o custo de pedágio, e o custo indireto, que é a manutenção do carro. O que seria uma despesa? Seria, por exemplo, a mensalidade do seguro desse carro. O seguro não interfere no meu produto final. Se eu tiver o carro com seguro ou sem seguro, o técnico vai atender o produto da mesma forma. É uma característica geral da empresa. E digo mais, o seguro do carro, se você tem uma parcela mensal para pagar, ainda é uma despesa fixa, porque todo mês você vai ter que pagar o seguro, mesmo que o carro fique parado. Então, no início pode dar um pouco de confusão, o que é despesa, o que é custo, o que é custo indireto, o que é despesa fixa, mas fazendo esse exercício e pensando nesses exemplos, vai ajudar vocês a conseguir estruturar o seu negócio de uma maneira financeiramente saudável. E as receitas também possuem variações. Receitas é o que eu recebo na minha empresa. É claro, a receita principal ou a receita primária vai ser a receita que eu tenho com a venda dos meus produtos ou com a prestação do meu serviço. Vamos agora pensar num exemplo diferente. Vamos imaginar que você tem aí uma empresa de software e você vai desenvolver aplicativos e você tem servidores para desenvolver os seus aplicativos e testar o seu produto. Esses servidores, eles são diretamente relacionados ao seu produto final. E quando você vende os seus aplicativos, isso vai gerar uma receita. Porém, pode acontecer do servidor estar um pouco ocioso, você não está usando toda a capacidade dele. Aí você tem a ideia de colocar, por exemplo, uma hospedagem online. Vai que vende alguma coisa, não é o principal da empresa, mas se alguém quiser hospedar um site, pode usar o seu servidor. Você vende aplicativos, sua empresa é de software, não é uma empresa de hospedagem. Você não vai concorrer, sei lá, com a local web. Mas você está fazendo uma coisa a mais, porque tem um recurso que pode ser otimizado e aí você está vendendo hospedagem. Essa hospedagem é um exemplo de receita secundária. Não é a atividade principal da sua empresa, mas também vai gerar dinheiro, também vai gerar receita e é uma receita que tem que ser contabilizada. Por fim, eu tenho a receita não operacional, que é uma receita que não tem a ver com a operação do dia a dia da sua empresa. Pensando ainda na nossa empresa de software, você chegou à conclusão que não vale mesmo a pena ter um servidor. Hoje em dia está tudo em nuvem e o melhor é você ter um servidor em algum provedor de serviço. Aí você contrata um serviço num provedor de serviço e ficou lá um servidor parado na sua empresa. Você vende o servidor e recebe dinheiro por essa venda.
Isso não é um produto, nem é um produto alternativo, você vendeu um ativo da sua empresa que estava parado. Então é uma receita não operacional. São as receitas que você obtém de operações que são esporádicas. Então vamos prestar atenção nessa aula. Vimos aí custo, despesa, receita, detalhamos esses pontos e na próxima aula nós vamos falar de DRE. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.